Boa tarde, meu povo, tudo bem com vocês? Olha, Opina aqui para trazer novas imagens do caso Isis, né? Imagens que comprometem ainda mais a situação da esposa de Marcos Rony juntamente com ele, né? Com prints e as imagens do mercado onde ele poderia ter comprado, onde poderia não, onde ele comprou a botina, tão falada botina que a mulher desfez das velhas, que na opinião pública acredita-se que ela tenha desfeito das velhas para eliminar ali qualquer prova contra Marcos Rony. A polícia está investigando e analisando se essa mulher é uma cúmplice ou essa mulher agiu por pressão e por medo. Alguns prints podem confirmar por que essa mulher agiu. Será que essa mulher vai sustentar essas mentiras que ela soltou por muito tempo? Acredito eu que esse caso me lembra o caso Henri Borel, quando Monique Medeiros ela foi conivente com Jairinho. A gente viu em todo o tempo ela defendendo o seu marido. E ali dias, meses depois, Monique vinha com outra versão, porque os advogados de Monique queriam tirar dela todo o peso que sobrecarregava o Jairinho. Então, o que aconteceu? Ela mudou de versão. A Monique, ela mudou quando ela já queria imputar ali coisas para só o Jairinho. Mas por que ela defendeu o Jairinho tanto no início das investigações? Hoje, no caso Isis, nos deparamos com uma situação semelhante. Lógico, casos diferentes, distintos, mas com a mesma peculiaridade. Sabe por quê? Porque a mulher de Marcos Rony, ela está mentindo a tempo e a fora de tempo. No seu depoimento, podemos provar isso para vocês. Quando eu reagi ao vídeo, eu mostrei para vocês o quanto essa mulher se enrola nas suas próprias falas. E ali comprova-se que é mentira muita coisa, ou quase tudo do que ela falou. Então, Marcos Rony, né, que foi ao mercado comprar a famosa botina, estava tranquilamente, ele não, que a gente vê ele inquieto, como vocês estão vendo aí, mas a esposa dele estava tranquilamente fazendo as compras. Lembrando que isso daí foi horas ou minutos, na verdade, depois dele ter encontrado com a Isis. Lembra dessa situação? Pois é. Então, ele aparece no supermercado com essas novas imagens e olhe vocês, não é nem 50% do que a investigação tem. Então, se Marcos Rony achou que ia dar fim a Isis, né? E a imprensa, o caso não ia repercutir como tomou essa repercussão, essa comoção nacional, ele se enganou, porque na mente dele ele iria dar sumiço na Isis sem deixar rastros, mas as câmeras capturou todos os rastros, ou quase todos os rastros de Marcos Rony naquele fatídico dia, naquele triste dia em que aquela garota foi encontrar com ele, em que essa garota foi encontrar com ele, né? Uma menina de apenas 17 anos, que na sua idade, lógico, era menor, né? E caiu aí nas garras de um mal, eu posso dizer, feitor. Por quê? Ele também, a polícia também divulgou, né? A imprensa divulgou, na verdade, a polícia não, a imprensa divulgou essa imagem onde ele está conversando com alguém. Foi procurado saber quem era. Então, naquele dia, ele tinha conversado com o tio da Isis. Porém, o tio da Isis, em seu depoimento, mostrou que as conversas não batiam com a hora que ele estava pegando no celular nesse mercado, quando ele foi comprar a bota mais a esposa. Então, descarta-se que era com o tio que ele conversaria. Mas com quem Marcos Rony estaria conversando? Acredita-se que é uma hipótese, que ele estivesse apagando as mensagens, né, para não mostrar para ninguém. Já em outro texto recuperado pela imprensa,
né? Aparece Marcos Rony dizendo que não tem pena de indivíduos que praticam maldade. E ele faz, eu estou falando aqui leve para o YouTube não brecar, mas ele disse palavras horrendas, disse que não respeita pessoas de mau índole, que vocês entendem aí o que ele quis dizer, né? Com pessoas nóia, com pessoas não sei o quê, e ele disse que joga na ponte e faz o escambau, né, com pessoas que cometem maldade, e ele não tem pena. E ele é assim e não vai mudar. Pois é, Marcos Rony, aquelas palavras serviram para você próprio, porque você é aquilo que você falou com as pessoas. Você mostrou ser pior do que um nóia, porque talvez o nóia ele está ali para fumar e saciar o seu desejo. É certo? Jamais. Não é certo. Mas você comparou e disse que essas pessoas mereciam morrer. Então, e da pior forma. Pois é. E quando você falou, você não se enxergou, porque você era essa pessoa. Essa pessoa que você citou, você falava de você mesmo. Porque hoje temos uma pessoa desaparecida e com requintes de cru mais eldade. Então, gente, é triste, a gente tem que se policiar nas palavras, mas infelizmente é essa a situação de Marcos Rony. Mas quem mentiu? Ele ou a esposa? Ou os dois estão mentindo? A investigação coloca mais pessoas neste caso. E pasmem vocês, que as pessoas que foram ouvidas no início vão prestar um novo depoimento, porque surge uma pessoa que Marcos Rony vai comprar o remédio na farmácia e essa pessoa chega junto. Aí a pergunta da polícia é: essa pessoa chegou igual com o Marcos Rony? Foi tudo combinado? Marcos Rony teria premeditado tudo isso? Acreditam-se que sim, porque as hipóteses é que sim, a polícia trabalha nessa linha, porque foram 2 dias antes, ele estava na farmácia comprando o remédio. E então, talvez ele não conseguiu comprar o remédio e planejou sumir com a Isis. Então, contra fatos não existe argumentos, eu tenho falado, né? Então, Marcos Rony, ele pensou que se safaria do caso da Isis. Mas como a Isis tinha um dono, a mãe serva de Deus, e Deus não deixa ser enganado nem enganar ninguém. Deus tomou com que as pessoas tivessem uma comoção por este caso. E aqui estamos nós, em defesa de alguém que, independente de erros ou acertos, não merecia desaparecer desta forma. Então, a esposa de Marcos Rony mentiu, Marcos Rony mentiu, imagens de câmeras estão expondo todos os trajetos de Marcos Rony e a polícia, com certeza, terá uma carta na manga. Então, para a investigação, Marcos Rony, sim, é a pessoa responsável pelo sumiço da menina Isis. Porém, agora a investigação toma um novo rumo, que é quem agiu com ele, porque a polícia, pelas mensagens print e essas imagens que é mostrada para vocês aqui, e entende que Marcos Rony não agiu sozinho. Mas será que a mulher estava tão à vontade nesse mercado porque sabia do acontecido ou ele tentou enganar essa mulher? Então é essa questão que a polícia quer fechar para tentar ou indiciar ela ou livrar ela dessa acusação. Ela poderia estar livre disso se ela confessasse e falasse toda a verdade, mas com as mentiras, ela comprometeu ainda mais a situação, né, do Marcos Rony e a dela própria. Então, esses são os registros e as imagens de todo o trajeto, né? Como eu digo sempre, engana-se quem acha que faz algo perfeito, porque não existe perfeição nesses casos, porque as câmeras não mentem, as câmeras não enganam. As pessoas mentem, Marcos Rony mentiu, Marcos Rony estava apreensivo aí no supermercado provando essa botina.
A esposa sabia que ele compraria uma botina nova. Mas por que ela desfez? Será que a botina estava velha mesmo? Porque ela disse que ele tinha feito M, né? Pontinhos. Por quê? Não dá para a gente ter uma pessoa dessa como uma pessoa que não sabia por conta das mentiras. Tudo bem que ela não sabia e foi enganada, mas as mensagens, porque ela disse que ele tinha feito merda e ainda pior. Então, as imagens comprometem ela. Agora tem outra questão. Do jeito que ele é, será que ele intimidou a mulher para que ela falasse isso? Aí é outra questão que a polícia está tentando descobrir. Porque para fechar esse caso com a prisão de mais alguém, a polícia está nesse novo rumo, né? Porque Marcos Rony já foi comprovado que acredita-se que ele não agiu sozinho. E se teve alguém que ajudou a comprar remédio, que sabia da situação e não falou, pessoas que ajudaram o Marco Rony nessa trama, né, tão fatídica, tão triste, se descoberto que ajudaram ele sabendo de algo, com certeza todos serão indiciados, porque da lei dos homens, neste caso, com fatos e provas, ninguém escapa, né? Mas isso é uma questão que a polícia está vendo. Quem ajudou Marcos Rony? Existe, sim, a possibilidade que ele não agiu sozinho. Houve ajuda de alguma forma, né? Comprou remédio, comprou não, tentou comprar remédio, não conseguiu. Outra coisa, a botina, as mentiras, todo mundo está mentindo nessa história. E quem está falando a verdade, né? Então, é o que queremos descobrir. E quando vão abrir a boca para dizer, quando Marcos Rony vai abrir a boca e dizer onde está a Isis? Gente, isso é caso sério. É como se ele estivesse fazendo alguém de refém, sabe? Porque não quer falar onde está. E a população quer saber para dar um descanso para a família, é só isso. Será que eles não entendem? Será que Marcos Rony vai colocar e a esposa dele vai colocar até os próprios filhos dele em apuro? Porque se eles contribuir, a polícia descobrir que ela está mentindo, descobrir que ela está mentindo, já descobriu. Mas que ela está mentindo, sabendo de alguma coisa a mais, a polícia vai indiciar ela também. E ela não só vai se prejudicar, mas como vai prejudicar os seus filhos. Então, mulher do Marcos Rony, pense bem no que você vai fazer. Se você sabe de alguma coisa, diga para a população, diga para a investigação. Livre os seus filhos do sofrimento de não ter uma mãe e um pai por perto. É isso que eu digo, porque as crianças são os únicos que não têm culpa nenhuma de nenhum fato terrível que os pais, de nenhum ato que os pais possam cometer. Então, até um conselho que eu falo aqui como ser humano, né? Pensando nos meninos. Algo precisa ser feito para que a família da Isis descanse seu coração. E o que precisa ser feito? Confessar. Confessar onde está a Isis, sabe? E cumprir a pena ali com a mais severa lei, quem tiver envolvido. É isso que a população quer. A população de Tibagi, a população do Brasil está inquieto por uma resposta. Todos os dias a gente vê que os argumentos da esposa e do Marcos Rony caem por terra. Então vai ter uma hora que nem os advogados vão ter como defendê-lo mais, porque não existe mais argumentos, porque os fatos, as câmeras estão mostrando nessas imagens. Então é isso, que no mínimo, eles possam conversar, porque já está chegando já há 2 meses e não pense Marcos Rony que ele vai sair da prisão não, porque segundo as investigações, tem indícios e provas suficientes para mantê-lo definitivamente preso. Então é melhor confessar. Mas como ele falou que ele é assim e não vai mudar, então não se espera nada de uma pessoa dessa, né? Só se espera que se faça a justiça e que ele pague toda a maldade que ele fez. Só isso. Não é isso, meu povo? Então esse foi o meu vídeo de hoje. Fiquem todos com Deus e com essas imagens aí, deixe seu comentário, peça a justiça pela Isis, porque nós estamos fazendo o mesmo. O problema é esse, todos fazendo, pedindo justiça, acredito que a justiça virá e não tardará. Fique com Deus, beijos e fui.